Glória a Deus. Amados, é com muita alegria que aqui nós estamos nesse culto para juntos celebrarmos o maior acontecimento da história da humanidade. Jesus venceu a morte. Aleluia! Glória ao nosso Deus. Queremos louvar ao Senhor pela presença de todos, pelos amados irmãos que pelo canal do YouTube da igreja nos acompanham. Que Deus abençoe, visite cada lar, cada família, cada pessoa que, independente do horário, está a assistir este culto, a compartilhar da palavra do Senhor. Que a graça do Senhor alcance a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, nesta manhã tivemos um culto pela manhã tão abençoado, tão cheio de graça, de bênção da presença do nosso Deus. E à noite nós estamos aqui para novamente celebrarmos ao nosso Senhor, ao nosso Redentor, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Eu convido você a tomar a sua Bíblia, a palavra de Deus, palavra do Senhor. É um texto que lemos hoje pela manhã, já foi lido ainda agora há pouco, mas traz um significado todo especial nesta data de domingo de Páscoa, conhecido como Domingo da Ressurreição. Lucas capítulo 24, e aí eu peço a você que fique de pé nesta hora, tome a sua Bíblia, a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 24, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui para também celebrar a ceia do Senhor. Foi pela ocasião da Páscoa que Jesus Cristo, Ele instituiu a ceia. A Páscoa do judeu apontava para o sacrifício dele, o cordeiro que era imaculado, era imolado como forma de apresentar que no futuro, no caso deles, Cristo, o Messias, morreria pelo pecado deles, pelos pecados do seu povo. E então Cristo, naquela ocasião, Ele institui a ceia do Senhor, que hoje nós estamos aqui também para celebrar. Mas antes eu gostaria de ler esse texto, Lucas capítulo 24, versículo 1, diz: no primeiro dia da semana, ó glória, logo ao sair da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluzem como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e neste momento os homens lhes questionaram: por que procurai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto indo convosco para Galileia. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome por estarmos aqui em Tua casa, e nesta noite, Senhor, queremos reafirmar a nossa confiança e a nossa fé, porque nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso te bendizemos e te exaltamos em nome de Jesus. E a igreja diz: aplauda Jesus, aleluias, glória a Deus.
Amados, Jesus carregou sobre si os nossos pecados, os pecados do seu povo. Ele sofreu a ira de Deus, rendeu, entregou o seu Espírito. E hoje nós estamos aqui para isso, para reconhecer o valor e a importância. A ceia, como daqui a pouco vamos estar celebrando, estar participando com os irmãos da ceia, fala justamente o pão, justamente o vinho, simbolizando o corpo do Senhor Jesus, simbolizando o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por nós. Mas, amados, o fim não termina aí, não termina com o túmulo, não termina no cemitério, não termina naquela sepultura. O nosso Senhor Jesus, podemos afirmar, como os cristãos no primeiro século e nos demais séculos, podemos afirmar confiadamente e com alegria que Ele não ficou naquele túmulo, Ele ressuscitou. Pode aplaudir ao Senhor por isso. A ressurreição de Jesus é um dos pilares da nossa fé cristã. Preste atenção a isso. É um dos pilares. Os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, mostra que a ressurreição de Jesus era tema primário na mensagem do Evangelho que eles anunciavam. A mensagem que eles falavam sempre continha o fato de que Jesus Cristo havia ressuscitado. E esse fato para muitos era escândalo. Como um galileu se levantou da morte? Será que isso é verdade? Amados, para muitos daqueles que duvidaram no passado, nunca provaram as suas dúvidas. Ou seja, eles nunca tiveram um cadáver para apresentar e dizer: olha, Jesus não ressuscitou, está aqui o corpo dele, está aqui os seus restos mortais. Na verdade, a tumba está vazia. Aleluia! E isso, amado, não é muito importante, não é muito caro para nós esta verdade, é muito preciosa para nós essa verdade. A ressurreição de Jesus é para nós um significado muito grandioso. É a segurança da nossa fé, é a segurança de que aquilo que pregamos é a verdade. Jesus deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 1, no versículo 3, diz o seguinte: depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis de sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando acerca do reino de Deus. Nós temos testemunhos de homens e mulheres que atestaram que ele se levantou dos mortos. Nós temos o testemunho das Escrituras, onde fala que as mulheres, a caminho do túmulo na manhã do domingo, logo cedo, e havia preocupações na mente e na alma daquelas mulheres. Maria e a outra Maria, Maria Madalena, foram ao túmulo, e havia preocupações, tudo no sentido mais técnico. Como é que vamos rolar a pedra? Como é que vamos ter acesso ao corpo do Senhor?
e ali mesmo com lamento, mas de repente o lamento se tornou em alegria indizível, porque foi dito a elas: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Tem gente querendo buscar Jesus aonde estão os mortos. Ele é aquele que vive para sempre. Aleluias. Elas receberam a notícia dos anjos ali de que ele havia ressuscitado. Elas foram anunciar aos discípulos. A Bíblia diz que Pedro e João foram até o túmulo, nada viram, ficaram ainda que meio incertos, porque não viram o corpo. Depois Jesus mesmo se apresentou a Maria Madalena, e ela pensava que era o jardineiro, e ela disse: me dizes aonde botaste o corpo do nosso Senhor? E quando ela ouve aquela voz inconfundível, Maria, e aí ela percebe que é Jesus, se levantou dentre os mortos. Depois ele aparece a Cefas, e aparece depois a todos os discípulos, os 11 discípulos, lhes dando ali instruções. Depois, em uma certa ocasião, antes de ir aos céus, ele aparece a 500 irmãos, mais de 500 irmãos de uma vez só. Depois ele aparece a Paulo no caminho de Damasco, mostrando incontestavelmente que ele é aquele, como afirmou ser, a ressurreição e a vida. Amados, negar a ressurreição de Jesus é negar a nossa fé. Negar a ressurreição de Jesus é desacreditar do que a Bíblia prega, do que a Bíblia diz. Negar a ressurreição de Jesus é desacreditar do cristianismo. O cristianismo perde a sua força se tirarmos este fato das Escrituras. E na verdade é um fato, não somente a nossa fé diz isso, mas é um fato incontestável da história. Jesus ressuscitou. E eu quero trazer a vocês aqui algumas verdades, por causa do qual o significado desta ressurreição para nós. O que isso quer dizer para nós? O que isso quer falar? O que significa? Quais as verdades que estão por trás deste fato incontestável, a ressurreição de Jesus? Primeiro, a palavra do Senhor diz e deixa claro que a ressurreição de Jesus é singular, porque ele ressuscitou pela sua própria autoridade e poder. Embora as Escrituras ensinam que a ressurreição foi igualmente obra do Pai e do Santo Espírito, ela é também atribuída ao próprio Cristo. Quando Jesus estava ali limpando o templo, tirando os cambistas do meio do templo, fazendo aquela purificação no templo, os fariseus perguntaram: com que autoridades tu faz isto? E ele disse: destruirei o templo e em 3 dias o levantarei. Ele mesmo disse. Ele estava falando a respeito de sua própria vida, ele estava falando de si próprio. Ele mesmo deu a sua vida e reassumiu. Aleluia! Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. E aqui você vai perceber que a ressurreição de Jesus foi singular, porque ele ressuscitou pela sua própria autoridade e poder. João capítulo 10, versículo 18, ele diz, versículo 17 diz: por esse motivo o Pai me ama, porque eu
entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Aleluia! A ressurreição de Jesus é singular, porque assim como igualmente foi obra do Pai, foi obra do Espírito, foi obra dele pelo seu próprio poder e autoridade. Amados, a segunda verdade da ressurreição de Jesus Cristo se encontra lá em Romanos capítulo 1, versículo 4. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1. Depois de Atos você vai encontrar Romanos. Como vimos aí em João, ele deu a sua vida para depois ele mesmo retomar. Romanos capítulo 4, ou melhor, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Você encontrou? Diga amém. Eu quero ler o versículo 4. E diz: e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Isso mostra aqui, amados, a ressurreição de Jesus foi uma declaração pública e poderosa da parte de Deus, de que Jesus Cristo é realmente o que ele afirmou ser, o Filho de Deus e o Messias prometido para o seu povo. Jesus ter vencido a morte, Jesus ter ressuscitado, prova que ele é Filho de Deus, que ele de fato é aquilo que sempre afirmou, ele ser o Filho de Deus. Se fosse um grande profeta, se fosse somente um grande estadista ou um grande mestre, somente isso, ele teria ficado naquela tumba. Se ele fosse simplesmente um mestre judaico, se ele fosse somente um grande filósofo, se ele fosse somente um profeta, um iluminado, como muitos querem assim colocar, ele teria ficado na tumba, ele teria ficado lá, e hoje ainda estaríamos muitos visitando os restos mortais. Mas a ressurreição é prova do que ele afirmou, o que sempre afirmou: ele é o Filho de Deus, o Messias prometido para o seu povo. Ele não poderia ficar na morte. Amados, é interessante notar o que diz a Bíblia. Os escribas desprezavam Jesus como um homem sem estudos. Os governantes rejeitavam ele como um profeta desajustado. Os próprios fariseus ridicularizavam Jesus ao associá-lo com Beelzebu, amigo de pecadores. Mas a surpresa deles e todos os seus argumentos contra Jesus caíram por terra, quando aqueles que eles crucificaram foi levantado da morte. Ele derrotou todos esses argumentos contra ele, pois ele foi designado Filho de Deus com o poder do Espírito Santo pela ressurreição dos mortos. Aleluias! É a prova, é o atestado de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sendo assim o próprio Deus. Aleluias! A outra verdade que nos fala o coração em relação à ressurreição de Jesus se encontra em Romanos capítulo 4, versículo 25.
Preste atenção a esse texto. Romanos capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte: Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. Será que você entende o que é isso, amados? Vou repetir o texto. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. Esse texto nos mostra uma outra verdade, um outro significado da ressurreição de Jesus. Qual é ela? O fato de Deus ter ressuscitado Jesus Cristo dentre os mortos é a prova, é a declaração pública e a prova de que Deus Pai recebeu, aceitou o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Preste atenção. Se Jesus tivesse ficado ali, se Jesus tivesse ficado na morte, era como se dissesse que o Pai não tinha aceito o sacrifício. Era uma declaração que se o Pai não tivesse satisfeito com aquele sacrifício, mas a ressurreição de Jesus é a prova incontestável de que o sacrifício expiatório pelos pecados de seu povo foi aceito por Deus. Isso significa, amados, dizer que Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e isto foi aceito por Deus, porque nós precisamos entender essa relação entre morte e ressurreição. Por que Jesus morreu? Morreu por causa dos nossos pecados. E deixa eu abrir um parêntese aqui. É claro que hoje estamos falando da ceia também, que vamos celebrar, mas falar um pouco sobre a morte de Jesus. Amados, a morte de Jesus foi muito cara, foi um preço muito caro. Alguns tentando valorizar ou colocar valor no homem, começam a dizer: você é muito importante para Deus, porque Jesus pagou um alto preço por você. É claro que Ele pagou um alto preço por nós. Agora, esse alto preço, a cruz, está mostrando, não é o alto valor que nós temos. A cruz, a morte de Jesus, está mostrando o quão terrível, o quão bárbaro, o quão depravado é o pecado dos homens. Preste atenção, porque o que eu estou falando vai na contramão de muitos pregadores. Vou repetir: algumas pessoas, tentando supervalorizar os homens, dizem que o Jesus morreu foi um alto preço, tentando assim colocar um alto valor no homem. Não, de fato, o derramamento do sangue do nosso Senhor naquela cruz, seu sofrimento naquela cruz, o martírio que Ele sofreu, aquelas chicotadas, aqueles escárnios, todo o castigo que Ele sofreu, e muito mais, porque o sofrimento do sacrifício de Jesus não se resume ao sofrimento físico. É claro que o sofrimento físico tem o seu valor e a sua importância, mas teve algo muito mais pesado, muito mais sério, muito mais doloroso,
sobre o nosso Senhor, carregando os nossos pecados. Mesmo começou com a sua alma, que sempre santa como foi, agora carregando a multidão de pecados de homens perversos e ímpios. Isto doeu na alma de nosso amado Jesus. Além do sofrimento físico, o que lhes doeu mais ainda foi a ira de Deus pesando sobre ele por causa dos nossos pecados. E os nossos pecados, é por causa dos nossos pecados que ele foi àquela cruz. É por causa das nossas maldades e perversidades. O valor estava por causa do nosso pecado. Precisou ser um alto preço por causa dos nossos pecados, que são bárbaros, terríveis. E quero aqui ainda mostrar a você de que o valor do sacrifício de Jesus reflete não o valor do homem, mas a atitude bárbara e horrenda e hedionda do nosso pecado. E por que o nosso pecado é hediondo, é bárbaro? Porque ele foi cometido contra um Deus santo, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, de todo o nosso amor, de toda a nossa devoção. O valor do sacrifício de Jesus reflete o tamanho da ofensa, porque o tamanho da ofensa reflete a quem foi ofendido, o valor e a qualidade de quem foi ofendido. Preste atenção. Se aqui nós fizermos, digamos que alguém aqui cause um dano, ou ofenda, ou fira de forma violenta um homem feito, digamos aqui o nosso irmão Sandro, que está ali, que já é homem bem forte, alto. Se alguém fere ele fisicamente, ofendeu a ele, esta atitude errada vai ter a sua pena. Agora preste atenção, a pena e o próprio ato de violência feito a uma criança, preste atenção, iguale agora, compare agora, um ato de violência ao nosso irmão Sandro, vai ter o seu nível de ofensa, e conforme isso vai ter o seu nível de punição. Agora, se alguém fere, digamos uma criança de 2, 3 anos, você só imaginar isso já te dá repulsa, não já? Só imaginar isso já te cria um asno, já te cria algo que você está ao teu nível de senso de justiça rejeitado, desprezado. Você já vê isso de maneira terrível. Pois aí está o valor do sacrifício de Jesus, porque a nossa ofensa não foi contra qualquer homem da terra. A nossa ofensa é tão horrível, tão hedionda e tão bárbara, os nossos pecados são tão nojentos, tão bárbaros, tão hediondos. E eu gostaria até de usar um termo até mais pesado, e ainda não se encontraria qualificação para nominar pecado. Por quê? Porque ele foi cometido contra Deus. Porque ele foi cometido, porque a condenação leva
a qualidade de quem foi ofendido. Então, quando te falarem do sacrifício de Jesus, do valor do sacrifício de Jesus, o que você deve trazer à mente é: o estado hediondo do pecado, e o estado hediondo do pecado é medido por causa de aquele que foi ofendido, a qualidade daquele que foi ofendido. Daí porque se exigiu que fosse um alto preço o sacrifício de Jesus. Estão entendendo agora? A ofensa foi grande, porque se leva em consideração a qualidade de quem foi ofendido. Por isso, se exigiu um alto preço. A justiça de Deus exigia que fosse pago um preço pelo pecado. Não poderia ficar impune. E quem exigia isso era a justiça do próprio Deus. E entre os homens se buscou alguém qualificado para pagar tal sacrifício. Entre os homens se buscou alguém, e se correu os olhos sobre toda a terra, e a Bíblia faz uma declaração horrível, de que entre os homens não foi encontrado ninguém apto, nem um justo sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem busque a paz. Todos estão desqualificados para fazer esse sacrifício, a fim de que os pecados fossem purificados, para que a dívida fosse paga. Por isso, amados, o preço do nosso Senhor Jesus Cristo, só Ele, em todo o universo, nos céus e na terra, só se encontrou um digno: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pode aplaudir a Ele. E Ele então oferece para cumprir as exigências da justiça. Por isso é que lá no jardim do Éden, Ele, agonizando, Ele diz: passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que tinha no cálice, amados? O que continha aquele cálice? Que ele estava ali temeroso, angustiado, porque sabia que ia beber tudo que estava naquele cálice. E tudo que estava naquele cálice era destinado a mim e a você. Era dado para mim e para você. Como eu falei aqui, nós não queremos menosprezar o sacrifício, o sofrimento físico de Jesus. Mas quando Jesus está falando desse cálice, Ele não está falando do seu sacrifício físico, não está falando das suas dores, não está falando das chicotadas. Não. Ele sabia que Ele ia suportar tudo isso. Mesmo porque, amados, no meio da história cristã, muitos homens e mulheres morreram, foram torturados. A Bíblia diz que muitos cristãos naquela época foram usados como velas humanas, como tochas humanas, para iluminar as estradas de Roma. Nero, na sua loucura, trucidou, torturou, matou muitos cristãos, e muitos deles foram com alegria para o matadouro. Imagine só o capitão de nossa salvação com medo, se muitos crentes foram alegres, sofrendo martírio por causa da sua fé. Não, o que tinha naquele cálice era a ira de Deus,
é algo tão pesado sobre a alma do homem, tanto que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, que quando Jesus vier e exercer o seu juízo e justiça, a Bíblia diz que os homens vão pedir, vão se esconder em montanhas, em cavernas, e pedir que os montes caiam sobre eles. Cai sobre nós, nos esconde da ira do Todo-Poderoso e do seu Cordeiro. Foi esta ira que caiu sobre o nosso Jesus. Ele ali tomou todo o cálice, e a sua atitude, oferecendo o sacrifício, precisaria ser aceito ou não por Deus. Será que Deus aceitaria aquele sacrifício para nos perdoar? E aí eu voltando agora para a ressurreição, o fato de Deus o ter ressuscitado dos mortos, é prova para nós de que o Pai disse: este aqui apresentou o sacrifício qualificado, o perdão está liberado para os homens por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Você entende isso? Por isso diz o texto, ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Cristo foi entregue à morte porque carregou as nossas transgressões, e Deus o ressuscitou dos mortos porque aceitou a morte dele como sacrifício expiatório dos nossos pecados. Portanto, a ressurreição de Jesus Cristo confirma a nossa justificação, garante a nossa justificação. A ressurreição é a segurança, é a autenticidade de que fomos justificados dos nossos pecados. Aleluias! Por isso nos é muito caro a ressurreição de Jesus, é muito preciosa para a nossa fé. A ressurreição de Jesus Cristo. Uma outra verdade que eu quero compartilhar com vocês é que a ressurreição de Jesus foi singular. Por quê, pastor? Porque ele venceu a morte. Você sabe o que isso significa? Ele ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. Tanto que a Bíblia declara que ele é a primícia dos que se levantaram. Ele foi o primeiro que ressuscitou. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Preste atenção a esta verdade incontestável da palavra. Coríntios capítulo 15, versículo 17. Olha o que diz esse texto. Paulo está aqui falando, e aqui discorrendo e combatendo o ensino errado que havia naquela época, de que os mortos não ressuscitam. Ele disse: os mortos não ressuscitam, Jesus Cristo não ressuscitou. Mas ele está dizendo aqui justamente que Jesus ressuscitou. E ele diz assim, olha, versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não serve, para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto, em verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos.
sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um em sua vez, Cristo o primeiro, logo depois os que são de sua propriedade em sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Só por enquanto tem aqui. Você percebe aí, presta atenção, que Jesus é o primeiro a ressuscitar. É o que a Bíblia diz. Presta atenção. Aí você pode me perguntar, mas pastor, a Bíblia não registra a ressurreição lá no Velho Testamento, através do ministério de Elias, através do ministério de Eliseu? Ressuscitou lá o filho da Sulamita. O próprio Jesus não ressuscitou Lázaro. O próprio Jesus não ressuscitou o filho da viúva de Naim. E como é que Jesus é o primeiro daquele que ressuscitou? Na verdade, quando ali Jesus e os profetas no Velho Testamento operaram esse milagre, houve ali uma ressuscitação, presta atenção, houve ali um prolongamento da vida, mas todos aqueles que voltaram a provar da morte novamente. Aqueles que pelo ministério de Elias e de Eliseu no Velho Testamento voltaram à vida, depois voltaram a morrer. O Lázaro, a quem Jesus disse, vem para fora, depois voltou a morrer. O filho da viúva de Naim voltou a morrer. Mas a ressurreição da qual a Bíblia está falando é viver para nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais provar da morte. E isto, amados, é o atestado para a nossa fé. É por isso que nós cremos, porque Jesus abriu o caminho, Ele foi o primeiro, e pela nossa fé nele, também venceremos a morte. Será que você entende isso? A ressurreição de Jesus valida a nossa fé em nossa redenção. A ressurreição de Jesus, ela valida, ela confirma a fé do cristão de que a morte não nos parará. Esses dias o que mais tem se falado é de morte. Morte, morte, tantos mortos e tantos mortos, e tantos me morreram tantos e morreram tantos. Nenhum de nós deseja morrer fisicamente, mas a morte para nós é o inimigo, e Jesus já derrotou este inimigo. Por isso Jesus fala em Apocalipse: eu sou aquele que vivo, estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos, nunca mais provará da morte. Por isso nos é importante a ressurreição de Jesus, porque ela mostra para nós de que a nossa vida não está resumida só a essas coisas terrenas. A morte física para o cristão é uma transferência e uma promoção para a glória.
enquanto muitos estão apavorados com notícias de morte esses dias, nós queremos dizer: porque Ele vive, eu posso crer que também viverei. Cantamos ainda agora há pouco: porque Ele vive. É nesta fé do que Ele vive que nós também viveremos com Ele. Ele foi o primeiro. E a Bíblia diz que a morte é inimigo. É inimigo nosso. Não fomos feitos para morrer, fomos feitos para viver. A morte entrou para a experiência do homem por causa do pecado. Mas como Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, logo foi tirado a força da morte. Como em Adão todos morreram, pois agora por meio de Cristo nós somos vivificados. Ah, amados, não há vitória maior do que esta. Como eu falei, todos se renderam à morte, menos Jesus. E por causa dele, eu e você venceremos a morte também. Creia nisso. Creia nisto. A morte não é o fim para o cristão. A morte física não é o fim para nós. A ressurreição de Jesus nos dá a prova de que a nossa vida não se resume só nas coisas da terra. Isso mostra para nós, amados, que a nossa esperança não se resume só aqui à terra. A nossa esperança está lá. A nossa esperança está em que um dia Ele voltará. E por isso Paulo fala que nem todos morreremos, mas transformados todos seremos. Todos os que estão em Cristo serão transformados. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo vão se levantar do túmulo com o corpo glorificado. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. E os que ficarem vivos, no abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta, serão transformados. Esta carne não pode herdar o reino de Deus, então ele vai ser transformado em um corpo de glória. E aí podemos zombar da morte e dizer: ó morte, cadê tua vitória? Ó morte, cadê tua vitória? Essa é nossa esperança, amados, e tudo isso por causa da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou. O testemunho do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, diz que os homens crucificaram Jesus, mas a morte não pôde segurá-lo. Assim também você, por querer estar em Cristo, a morte não pode te segurar. Por isso cantamos. Aí você vai começar a perceber ainda mais aquela canção: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, é por causa dele que está vivo. Ele venceu a morte, Ele venceu a sepultura, Ele venceu o inferno e venceu por mim e por ti. Aplauda ao Senhor. É a nossa esperança. Se a nossa fé em Jesus Cristo for só para trazer benefícios terrenos, a Bíblia diz que somos os mais miseráveis dos homens. Você
acha que você crê em Jesus somente para te dar dias tranquilos na terra, te dar conforto, te dar consolo, te dar bem-estar nessa terra. A Bíblia diz: se você pensa assim, que você é infeliz, que você é miserável, de que a nossa fé não vale nada, porque a nossa fé nele ultrapassa a terra, ultrapassa coisas terrenas. É aí onde está a nossa esperança. É por isso que cristãos no passado e até mesmo no presente, em países sofrendo perseguições, quando mesmo ali diante de ameaças de morte, para negarem a sua fé, eles não negaram. E por quê? Porque sabiam que a sua fé não se resume a coisas terrenas. Os seus olhos estão lá, estão adiante, estão crendo. Essa é a nossa esperança, viveremos para sempre com Ele. Essa é a esperança do cristão. E a ressurreição de Jesus é prova disso. Aí você vai entender por que a ressurreição de Jesus tem um significado todo especial para nós. É a nossa bandeira, é o nosso estandarte, é o estandarte da nossa fé. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós venceremos a morte também. Fique de pé nesta hora. Nós venceremos, porque Ele venceu. Ele venceu as trevas, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. Isso confirma a nossa fé. O fato de Jesus ter ressuscitado confirma. Por isso, irmão, creia, confie, preste atenção. Aquelas mulheres foram na manhã de domingo, atemorizadas, angustiadas pela notícia da morte. A Bíblia fala de 2 discípulos que estavam desistindo. Jesus mandou ficar em Jerusalém e eles estavam saindo a caminho de Emaús. E eles estavam angustiados, tristes, por causa da morte. Quantas pessoas hoje, talvez você que está nos assistindo, está tão apavorado por causa da morte. A morte de fato é o inimigo para nós. Não é nosso amigo, não temos prazer na morte. É inimigo de todos nós. Fomos feitos para viver. Mas por causa do pecado, a morte passou a ser experiência humana. Mas a vontade de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Por isso você que anda angustiado, triste, talvez apavorado, com tanta notícia de morte, eu quero te dizer, Ele venceu a morte. Aquelas mulheres que foram ao túmulo, angustiadas, temerosas, mas voltaram com alegria indizível, ouvindo aqueles seres angelicais dizerem a elas: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. É tempo de recobrar a fé. É tempo de trazer a fé ao coração novamente. Ele venceu a morte. Ele venceu. Por amor a nós, Ele venceu. Ele levará você a vencer esta angústia,
O choro pode durar uma noite inteira, mas logo pela manhã veio a notícia: o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Pela manhã veio a boa notícia. Creia, em Jesus você vencerá. Creia, em Jesus você vencerá. Vencerá as tuas lutas, as tuas angústias. Estava querendo desistir da fé, como aqueles 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, e eles conversavam no caminho, e de repente Jesus se coloca próximo a eles, e eles estavam conversando sobre Jesus, com Jesus, sem perceber que era Jesus que estava ali. Tanta era a angústia que eles estavam enfrentando, tamanha era a frustração, porque esses homens tinham deixado tudo e servido a Jesus durante 3 anos e meio, estavam caminhando com Jesus, e agora se deparam, Jesus morreu. Nós achávamos que ele era o varão prometido por Deus, agora acabou, não tem mais nada, acabou. E Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que as Escrituras falavam, não convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e ao 3º dia ressuscitou. Por isso, meu amado, volte para Jerusalém. Aqueles homens na ceia, no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus que estava ali com eles. E nós vamos já partir o pão. Nós vamos estar aqui. Creia, não desista, traga a tua fé de volta. Ele venceu a morte, um dos nossos piores inimigos, o último inimigo a ser vencido. Ele venceu. Significa que você pode vencer também. Ele disse: eu venci o mundo, querendo dizer, você também pode vencer pela fé em mim. Confia. Essa luta que você está passando, você vencerá. Ore ao Senhor agora. Traga a tua fé novamente para a ressurreição em Jesus Cristo. Aleluias. E porque nós cremos nele, na sua obra, na cruz do Calvário, nós vamos vencer a morte também. Você é destinado para vencer a morte. A ressurreição de Jesus abriu o caminho. Ele foi o primeiro. Morreu para nunca mais, viveu para nunca mais morrer. A morte já não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a viver, vive para Deus. Aleluias. Glorioso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. É por isso que celebramos, é por isso que festejamos, é por isso, Senhor Deus Pai, que nos alegramos, porque Jesus Cristo venceu. Levanta as tuas mãos, faz dessa canção a tua declaração de fé. Mas cante com força e com fé. Jesus.
Ele venceu a morte, Ele venceu a morte. Comece orando agora e diga: Senhor, dá-me força e graça agora para vencer as minhas lutas, as minhas dificuldades. Toda angústia seja repreendida agora, todo medo, todo pavor, porque o Senhor venceu por nós, porque o Senhor venceu pela minha vida, o Senhor venceu pelo meu coração, o Senhor venceu por mim. Aleluias! E eu quero nesta hora confiar nas tuas mãos a minha vida, nas tuas mãos. Eu quero me entregar agora, Jesus, nas tuas mãos. Eu quero me render agora, Jesus. E eu creio, tu vives, tu vives, tu vives, tu vives, tu vives. Tu és a ressurreição e a vida. Quem crer em ti, ainda que morra, viverá. Esta é a nossa fé, Senhor. Esta é a nossa segurança, porque tu venceste a morte. O túmulo está vazio e voltará para nos levar. Aleluia! És a nossa esperança de vida eterna. A nossa esperança é estar contigo, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele posso vive. crer no amanhã, Porque Ele vive. porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amados, Ele apresentou o sacrifício a Deus por causa dos nossos pecados. Foi um grande sacrifício, foi um precioso sacrifício. Com esse sacrifício Ele nos comprou para Deus. Estávamos vendidos para o pecado, estávamos vendidos para as trevas, estávamos vendidos para o mundo. Estávamos vendidos para as trevas, estávamos destinados à condenação, mas Ele nos comprou, Ele nos conquistou para Deus, apresentando a si próprio naquela cruz como sacrifício pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, e aqui estamos nesta noite para celebrar este fato, para celebrar este acontecimento que há mais de 2000 anos Ele fez pela humanidade.